Vamos àquela noite fatídica em que o SISO abordou. Eu ainda não compreendi como é que o processo passou. Sei que já foi contado muitas vezes, mas há um telefono-lhe. Aquele telefonema é um telefonema simpático, agradável, intimidatório. Em relação a esse episódio que aconteceu há cerca de meio ano, vou ser completamente honesto. Eu tenho muita dificuldade em rever tudo aquilo que aconteceu. Não é dificuldade em lembrar-me, é em emocionalmente lidar com tudo o que aconteceu, porque creio que foi algo muito violento emocionalmente, e até lhe digo que só muito recentemente é que eu consegui, estou a falar há dias, é que eu consegui assistir na totalidade às conferências de imprensa que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Infraestruturas deram sobre este caso. Porque tive meses a preparar-me para ouvir o que dizem. Eu já sabia o que é que diziam, porque tinha lido nos jornais, mas é algo duro, insultuoso, difamatório, injurioso, e do ponto de vista pessoal não é fácil ouvir aquilo. Não deixa de ser estranho. Eu acho que eu sou abordado, ainda hoje, sou abordado diariamente por pessoas que eu não conheço, por pessoas como eu que eram ou que são cidadãos completamente anónimos, a expressarem-me a sua solidariedade, porque creio que perceberam que num determinado momento responsáveis políticos com um poder muito grande utilizaram uma narrativa injuriosa, falsa, apenas por motivos políticos. Eu tenho muita dificuldade e não só eu, mas eu creio que existe uma dificuldade muito grande no nosso país de perceber como é que um primeiro-ministro, que perante um caso que envolvia um antigo camarada seu, e na altura um camarada seu do Partido Socialista, antigo primeiro-ministro, se escudou corretamente numa formulação que dizia que há justiça o que é da justiça. Estamos a falar de José Sócrates. Exatamente, há política o que é da política, num caso perante o qual não tinha informação, que envolvia um trabalhador do governo que dias antes era considerado leal, era considerado competente, era considerado honesto e sincero, ao ponto de participar em reuniões altamente sensíveis, reuniões altamente sensíveis, vamos ficar por aí, das negociações da Comissão relacionadas Europeia. com a TAP, por exemplo, mesmo semanas ou uma ou duas semanas antes de tudo o que aconteceu, em abril participei em reuniões altamente sensíveis. Como é que, passado 1 ou 2 dias, essa pessoa estava a ser injuriada e difamada e insultada pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas, em direto, perante milhões de portugueses, acusando de agressões e de roubo? São acusações graves, são acusações muito graves para qualquer pessoa, e obviamente que para mim é difícil ainda rever tudo o que aconteceu nessa altura. Portanto, avançou com um processo contra o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas por difamação? Não, ainda não avancei. Eu mantenho todas as hipóteses legais em aberto, ainda estamos dentro dos prazos legais. Isto não se prende com nenhuma questão tática. Muitas vezes as decisões que nós tomamos estão relacionadas com aspectos cotidianos. Eu tenho 2 filhos, um com 6 anos e outro com 4 anos, que felizmente ainda não percebem o que é que aconteceu, não têm ainda idade, não viam notícias, os próprios coleguinhas da escola não perceberam a dimensão do que estava a acontecer. E portanto não viram o pai a ser insultado e injuriado na televisão. Isso foi uma das minhas principais preocupações, foi proteger os meus filhos desse processo. Sei que se avançar judicialmente para proteger os meus direitos e o meu bom nome na justiça contra entidades políticas tão poderosas, posso utilizar esse termo,
tão poderosas, que é mesmo assim, estamos a falar do Primeiro-Ministro, à medida que o tempo vai passando, os meus filhos podem se aperceber do que está a acontecer e pronto, e eu pondero bastante essa situação. Portanto, admite não avançar em nome da proteção, enfim, da saúde mental dos seus filhos? Sim, na verdade, também para me proteger e para proteger a minha família, porque estamos a falar de processos que são muito longos, são violentos, também do ponto de vista pessoal e público. Eu passei por um processo em que foram utilizados todos os instrumentos de coerção que poderiam ser utilizados. Referiu o SIS. A começar pelo SIS. A começar pelo SIS. Eu nunca imaginei ter o SIS à minha porta ou o SIS a telefonar-me à meia da noite. Portanto, eu posso imaginar o que é que pode acontecer se eu avançar com uma ação judicial por difamação e injúria contra o Primeiro-Ministro e contra o Ministro das Infraestruturas. Eu creio que é totalmente justificada, obviamente, e prezo muito o meu bom nome, mas é um processo de decisão que eu ainda não encerrei.